Olá, meus amigos! Estamos de volta com os 6 episódios restantes da primeira temporada desse anime. Para quem ainda não viu o resumo dos primeiros 6 episódios do vídeo anterior, vou deixar o link na descrição. Então, vamos lá começar. Mesh nasceu sem magia em um mundo com políticas que condenam todos aqueles indivíduos que não usam magia. Depois de ter sido abandonado, Mesh foi acolhido e criado pelo regro Barney-Dead, longe do mundo da magia. Alguns anos depois, as autoridades finalmente descobriram a existência do Mesh. E agora a vida dele e a do seu pai correm perigo. No episódio passado desse anime incrível, após Mesh derrotar de forma humilhante o Silva e sua parceira, ele foi acidentalmente entrar na sede da magia Loops, o núcleo hostil da casa Lang. E como se não fosse bastante entrar sem permissão e com a porta da casa em suas mãos, Mesh diz ao Abel que ele não precisa ficar falando com aquele troço porque é um boneco, referindo-se ao boneco que o Abel carregava consigo no colo. Esse prota é mesmo muito abusado. E com um tom sarcástico o Abel responde: muito obrigado por me informar. Abel pergunta se o prota é o aluno do primeiro ano que ganhou a moeda de ouro e o prota responde que sim. Abel pergunta ao Mesh por que ele quer virar um visionário divino e o Mesh responde: para viver em paz com a minha família. Abel diz ao prota que esse é um bom objetivo, porém o prota é fraco demais para ser um visionário divino e carregar a visão do Criador. Mesh pergunta ao Abel se ele é a pessoa digna de carregar a visão do Criador. Abel foi todo filósofo para cima do prota só para dizer que ele é que merece se tornar o visionário divino que vai executar a visão de Deus. Após a aula de filosofia do professor Abel, ele diz ao prota para entregar a sua moeda de ouro e o prota responde friamente com um pode esquecer. Abel fica incomodado e diz ao prota que ele não está em posição de recusar. Nesse momento o Abel manda um ataque com esse boneco que antes era o Silva. Mesh desvia facilmente do ataque e com as mãos no chão, ele segura a cabeça do boneco com os pés e joga-o contra o chão, desfazendo a magia que o Abel havia colocado no Silva. Mesh se levanta e diz ao Abel que ele não é grande coisa, mas nesse momento um boneco esquisito aparece atrás do prota, segurando os pés e as mãos do Mesh. Esse boneco tira a moeda do bolso do prota e atira a mesma para o Abel e por fim arremessa o prota contra a parede. Mesh se levanta e pede desculpas por ter dito que o Abel não era grande coisa. Enquanto caminhava, ele acidentalmente pisa na cabeça do Silva que estava caído no chão inconsciente. Depois ele o carrega e pede licença para ir deixá-lo na enfermaria, mas ele promete que vai voltar em breve. Abel fica admirado e pergunta se o prota vai mesmo desistir da moeda. Mesh responde dizendo que nunca, mas certas coisas têm maior prioridade. Enquanto Mesh saía, ele virou-se e disse: por mais forte que você seja, eu não vou perder. Nesse momento, todos os seguidores do Abel ficaram surpresos com a audácia do prota. Após Mesh sair da sala da magia Loops, Abel fica se perguntando se aquela confiança inabalável do prota é por falta de noção de perigo ou é porque ele realmente é forte. Fica a dúvida. Relaxa, meu querido Abel, a sua hora vai chegar, isso eu lhe garanto. Enquanto pensava, ele percebe que o botão do seu boneco que atacou o prota já lá não estava. Quando Abel abre a sua mão, ele percebe que o que está lá não é a moeda de ouro, mas sim o botão do seu boneco. Mas como assim? O que aconteceu? Calma, meu jovem, que já explico. Aliás, eu não. Ela viu tudo o que aconteceu. Assim que o boneco lançou a moeda para o Abel, Mesh rapidamente arrancou o botão do boneco com os dentes e lançou na direção da moeda. Aquele impacto fez a moeda mudar o seu curso para cima e o prota sugou a mesma com a força dos pulmões. O quê? Isso é possível? Mas que coisa assustadora. Esse Mesh me surpreende a cada episódio. Ao perceber que foi enganado, Abel dá uma risada assustadora dizendo que o prota é muito, mas muito interessante mesmo. Já na enfermaria, o Silva acorda assustado, se perguntando como ele havia voltado ao normal. Mas nesse momento ele percebe que o prota está ao seu lado fazendo exercícios. Então ele pergunta: mas o que é isso que você está fazendo, cara? Mesh responde: isso é treino oblíquo externo. Silva pergunta ao prota
pergunta por que ele o salvou se há pouco tempo eles eram inimigos. Na tentativa de responder, Mesh acaba se mordendo a língua. Meu amigo, isso aí deve ter doído. Mas o que o prota quis dizer é que as pessoas precisam se ajudar em momentos de dificuldades. Mesh deseja rápidas melhoras ao Silva e dá um fora daquele lugar. A cena corta para o quarto do Finn Ames, onde estava rolando o maior bafafá entre Dot Barrett e Lance Krauen. Lance pergunta ao Dot por que você está nesse quarto e por que mudou o penteado. Dot reage dizendo: eu é que faço as perguntas aqui. E sim, eu dei um tapa no visual. Parece que a Lemonzinha curte franjas, então se sabe como é. Nesse momento, Finn entra em pânico perguntando por que os dois estavam brigando no seu quarto. O que acontece é que Dot está a criar essa tempestade toda porque o Lance Krauen é muito bonito e por conta disso ele acha que a vida do Lance esteja no modo fácil. Então ele levanta e mostra o dedão do meio ao Lance, mandando ele ir se ferrar. Finn intervém dizendo: Oh, galera, calma aí, gente. Esse quarto aqui é meu, pô. Se forem brigar, façam isso lá fora. Já o Lance diz que odeia de coração pessoas sem classe como Dot. Você deve sumir de uma vez deste mundo. Então, quando os dois estavam quase brigando, o senhor quebra a porta e diz: se vocês lutarem aqui dentro, vão quebrar tudo. Então vão lá para fora. O cara fala isso com uma porta na mão que ele quebrou ao entrar. Momentos depois, os ânimos já estavam calmos. Mas nesse momento, chega a Lemon toda preocupada, chamando os 4 meninos para que fossem com ela. Quando lá chegam, ela mostra uma tabela que indica uma diferença avassaladora entre as 3 casas em termos de moedas adquiridas. A Casa Lang estava com praticamente todas as moedas de ouro graças ao seu plano de caça às moedas. A Lemon explica que a Casa Lang busca um ideal exclusivista de linhagem pura de sangue e alerta a todos que se as coisas continuarem assim, o visionário divino deste ano sairá da Casa Lang. Assim, os 5 pombinhos percebem que o único e o maior obstáculo para atingirem seus objetivos chama-se Magia Loops da Casa Lang. Então, os 3 elementos mais fortes da Casa Adler unem as forças e decidem acabar com cada membro da Casa Lang. Guerra declarada. E assim começa uma série de lutas intermináveis entre as duas casas. No dia seguinte, Mesh estava nessa cabana das corujas para cumprir suas punições por conta de diversas infrações que cometeu. Enquanto limpava, o seu amigo Lance Krauen chega para ajudar. Na verdade, ele veio porque o seu amigo Mesh é o maior alvo dos caras da Casa Lang por conta da moeda de ouro que ele possui. Mesh, com um tom de provocação, diz ao Lance: é bom saber que você está preocupado comigo. Lance responde: vai se lascar, eu não estou preocupado com você, jamais. Admita, Lance. Admita, meu camarada. Você ama o prota. Você já ama o prota. Em outro ponto da floresta, esses 2 camaradas da Magia Loops caminham lentamente ao encontro do prota e do Lance. À direita está esse camarada chamado Olor Andrew. Ele tem esses olhos esquisitos que ficam girando de forma desincronizada. À esquerda está esse camarada chamado Anser. Esse é o cara que fala coisas óbvias como se fossem grandes revelações. Momentos depois, eles chegam com tudo no campo de batalha com ataque surpresa. Esse é aquele tipo de cara que usa aquele famoso ditado: mete a porrada primeiro e pergunta depois. Gostei desse cara, mas não façam isso em casa. Continuando, Olor reativa sua magia de água e afunda o prota que não sabia nadar. O Anser também ativa sua magia e lança uma shuriken, mas Lance consegue desviar. Então eles se apresentam e dizem que vieram pegar a moeda de ouro deles porque não são dignos de virar um visionário divino. Dito isso, eles decidem apostar uma moeda de ouro e lutar. Nesse momento, o prota pede socorro porque não sabe nadar, mas ele acaba afundando. Olor reativa a magia de tubarão e segue o prota. E de repente a água desaparece. Aqui na cabana das corujas, Anser fica para combater com Lance Krauen. O combate começa e quem assume as rédeas é o Anser, que lança sua shuriken, mas o Lance desvia perguntando ao Anser se a sua habilidade limitava-se a controlar esse disco. Lance tenta contra-atacar, mas as corujas estavam no mesmo lugar que o Anser. Então ele hesita e é acertado em cheio pela lâmina do Anser. Ao
notar que as coisas estavam sendo fáceis demais, Answer começa a maldizer o Lance que a sua magia é fraca demais para um membro da tão prestigiada família Crowen. Enquanto esse camarada tagarelava, Lance ativa sua magia e faz uma das 3 pás lá atrás cair e cortar o saco de ração, atraindo dessa forma todas as corujas para o mesmo lugar. Esse camarada não percebeu nada e decidiu dar o golpe de misericórdia ao Lance, jogando 3 discos simultaneamente, mas Lance ativa sua magia de gravidade e acerta em cheio no Answer. O camarada não queria acreditar que esse tempo todo Lance só não atacava por conta das corujas. Então ele lança o seu ataque mais forte e nada muda. O cara foi nocauteado e as suas lâminas foram despedaçadas. E fim de jogo por aqui. Game over para o Answer. O cara estava todo ferrado no chão, se perguntando por que essa diferença de poder se ambos têm 2 linhas no rosto. Bom, o mundo é assim mesmo, camarada. Aceita e supera. Lance diz que jamais perderia para um cara que só luta para ganhar algum grau de superioridade, porque ele tem a maior motivação de todas, que é de lutar para salvar a sua irmã. No outro cenário, Mesh estava dentro do oceano criado por Olor. Já que aquele era o seu cenário, Olor fica confiante que vai vencer, mas do nada ele vê o Prota passar por ele como uma flecha. Ele fica assustado porque Mesh havia dito que não sabia nadar. Mesh responde ao Olor que aprendeu a nadar vendo ele nadando em sua forma de tubarão. Esse Mesh, hein? Já nem sei o que dizer sobre ele. Então o Prota começa a fazer movimentos supersônicos e acerta ataques consecutivos no seu adversário. E aqui também, game over para o Olor, vitória do Mesh. Após derrotar esses camaradas que por sinal são o 6º e o 7º caninos da magia Loops, Mesh e Lance começam a pensar que todos talvez tenham o mesmo nível de poder. Mas nesse momento aparece um dos caras mais fortes dos 8 caninos da magia Loops e ele diz que Mesh e Lance estão muito equivocados se pensam que a magia Loops é tão fraca quanto os camaradas que eles derrotaram. Quando Mesh e Lance viram para ver quem é, o camarada já estava atrás deles. Lance tenta usar a sua magia, mas ele desconsegue graças ao olho desse camarada que bloqueia a magia dos seus adversários. Ao ver que Lance não conseguiu usar sua magia, Mesh tira seu uniforme e faz um ataque supersônico contra o seu adversário, mas o camarada da magia Loops consegue desviar, deixando Mesh assustado. O camarada da magia Loops pede para que Mesh e Lance se acalmem porque ele só veio recuperar os seus amigos. Ele sai daquele lugar dizendo que em breve se reencontrarão novamente. E assim termina o 6º episódio. O 8º episódio começa com esses 2 camaradas da casa Lang e Orca medindo forças em plena noite na Easton. O aluno da casa Orca é o mago de magma e a sua magia é muito forte, tanto que ele possui até uma moeda de ouro. Mas para o seu azar, o adversário possui um olho que bloqueia a magia dos magos e o seu objetivo é roubar a moeda de ouro do mago da casa Orca. A batalha terminou com a vitória da magia Loops. Embora seja uma escola de magia prestigiada, a segurança da Easton deixa muito a desejar. Os alunos são sequestrados e transformados em bonecos. No dia seguinte, Lance e Mesh estão aqui conversando sobre os próximos passos. Lance diz que os membros da magia Loops são certamente os melhores da escola. Uma vez que a escola não informa os dormitórios de cada um deles, Lance diz que eles precisam descobrir a localização deles para roubarem as suas moedas. Momentos depois, Lance oferece ao Prota um manto oficial com o símbolo da casa Adler e ele diz que espera que o Prota passe a internalizar o espírito da casa. Nesse momento, a Lemon entra toda desesperada informando que o Tom Knowles está na enfermaria. Então eles vão até lá correndo. Chegado à enfermaria, eles percebem que Tom Knowles estava com um semblante horrível e o pior de tudo, ele não conseguia sentir a magia em seu corpo. Mesh diz ao seu amigo que é nesses momentos que deve se comer um profiterol. Na enfermaria havia muitos alunos acamados com os mesmos sintomas do Tom Knowles e aparentemente quem pode ajudá-los é o diretor Wahlberg, mas não estava disponível. Ele foi convocado pelo gabinete de magia para tratar assuntos muito importantes. Vendo que a situação está ficando cada vez mais séria, a Lemon oferece um amuleto ao Prota e diz que carregue sempre junto ao corpo enquanto fica pensando em mim. Até de noite durmo abraçadinho nele e daí eu e você no seu sonho
vamos. Mesh não deixou ela terminar essa frase e calou a boca dela com um tapa ou um soco, sei lá. Essa parte não dá para ver, mas é provável que tenha sido um tapão. Na madrugada, depois que as luzes do dormitório se apagaram, os 4 amigos saíram juntos dando início à sua missão. Enquanto vagavam pela escola, eles encontram a Lemon agindo estranho, mas descobrem que ela havia sido transformada em boneco. Eles tentaram segui-la, mas chegaram num beco sem saída e ela havia desaparecido. Tudo estava escuro e havia um silêncio perturbador. De repente, Dot e Finn escutam um barulho de madeira estalando e eles gritam de medo, mas Lance pede para eles se acalmarem porque aquilo era causado por magia. Então ele ativa um tipo de magia que do nada revela a existência de uma porta misteriosa no chão. Lance diz que com seu nível de magia, tudo o que consegue fazer é apenas revelar a porta. E o Finn diz que para ela abrir, precisa de outra magia especial. Então o Dot tenta a sorte com a sua magia de fogo explosivo, mas tudo o que ele consegue é fazer barulho. Será que ele não escutou o Finn dizer que para abrir precisava de magia especial? Agora é a vez do Prota tentar. Aliás, tentar não. Agora é a vez do Prota resolver a situação. Ele surpreende os amigos ao carregar uma das armaduras que lá estavam. Mesh coloca a armadura de lado e com muita força ele bate o chão com um soco. A porta abre uma brecha onde ele coloca a espada e usa a armadura como alavanca para abrir a porta. Mesh usou tanta força que a porta abriu um buraco no teto da escola. Dot e Finn se perguntam, será que a força do Mesh não tem limite nenhum? Pois é, meus amigos. Eu também me pergunto a mesma coisa. Após abrirem a porta, eles percebem que há uma escada que dá acesso a um lugar bem escondido e desconhecido por muitos magos. Chegado lá, eles se deparam com esse camarada que veio para impedir que o Quarteto Fantástico avance. Lance pergunta se ele faz parte da magia Loops, mas ele responde que não faz parte. Ele só está lá porque o terceiro canino da magia Loops pediu para que ele fosse impedir que eles avancem. O camarada informa ao Fantastic Four que eles não conseguirão passar por ele. Quando Lance se dirigiu para lutar com ele, Dot disse ao seu amigo para deixar aquele bonitão com ele. Enquanto Dot caminhava ao encontro do adversário, ele diz que odeia homens com rosto bonito e que vai matar todos eles sem dó. O camarada da casa Lang, espantado, pergunta ao Dot como ele pode ter inveja de uma coisa dessas. Então ele fala que Dot não é bom nem de rosto e nem de cabeça e que jamais perderia para um cara como ele. A cena corta para o gabinete de magia, onde vemos o diretor Wahlberg conversando com esse camarada chamado Mestre Bless. Ele pede desculpas por ter chamado o velho assim do nada. De seguida, o Mestre Bless informa ao diretor que 6 detentos condenados à morte escaparam do presídio de Ecatrice e quem ajudou nessa fuga foi a Inocente Zero. Cá entre nós, essa é uma organização que de inocente não tem absolutamente nada. Voltando ao combate entre esses dois magos na arena subterrânea, enquanto os dois trocavam golpes, o mago da casa Lang pergunta se foram eles que derrotaram o Silva do segundo ano. Então ele informa que é muito mais poderoso que Silva, mas o Dot diz que isso não importa e que acabaria com aquele bonitão com a sua magia explosiva. De seguida, Dot ativa uma magia que vai criar 8 alvos ao redor do mago da casa Lang. Ele diz ao adversário que aquela magia é muito mais forte que a sua magia normal. O mago da casa Lang pergunta ao Dot como você pretende me vencer com esses alvos. Você acha que eu vou cair nessa pegadinha sem noção? Aquele camarada começa a xingar o Dot, dizendo que ele é um fraco e que nem noção de magia ele tem. Então ele lança seu ataque que acerta em cheio no Dot e carrega-o para cima. Enquanto ele pensava em jogar o Dot contra o chão, um dos alvos que o Dot havia colocado explodem agressivamente, destruindo a varinha mágica do camarada. Dot fala para ele que aquilo não eram alvos que explodem após serem pisadas, mas sim bombas relógio. As bombas começam a explodir uma atrás da outra e o camarada da casa Lang não queria acreditar que estava sendo derrotado por um cara como ele. E esse foi o Game Over. Vitória para o nosso escandaloso Dot Barrett. A coisa mais incrível é que mesmo derrotado, esse camarada fez uma pose incrível. Isso é brabo demais. Máximo respeito para o cara.
Após a vitória do Dot, eles do nada foram engolidos pelo chão e separados para que pudessem enfrentar seus adversários. Como sempre, mesmo sendo engolidos, Mesh e Lance permaneceram calmos como se nada estivesse acontecendo. Já o Dot e Finn ficaram em pânico como sempre. Lance caiu neste lugar onde encontrou o Whirce Madil como seu adversário. Ele é o terceiro canino da magia Loops. Ele é um osso duro de roer, meu amigo, mas o Lance também é casca grossa. Os dois são magos de linha dupla. Quem vai vencer esse combate? Dot e Finn caíram noutro lugar onde os seus adversários serão esses dois magos de linha dupla. Essa é a Love Cute, o quinto canino da magia Loops. A menina que diz que todas as mulheres devem ser tratadas como princesas que elas são. E o parceiro dela aqui é o Milo Genius, o quarto canino da magia Loops. Ao ver seus adversários, a Love Cute fica feliz porque eles são magos de linha única. Por outro lado, Finn fica apavorado ao notar que seus adversários são magos de linha dupla. Mas o Dot pede para o seu colega ficar tranquilo e não desistir antes de lutar. Dot diz que vai mostrar o verdadeiro poder do protagonista. É assim que se fala, Dot. E por fim, Mesh Barnedet foi cair neste lugar iluminado a velas. O seu adversário vai ser o poderoso Abyss Razor, o segundo canino da magia Loops. Antes de começar a luta, ele diz ao Prota que na última vez que se encontraram, ele percebeu que o Mesh não usava magia. O Prota começou a tremer de medo, pensando que o seu segredo foi descoberto. Mas o Abyss Razor fala para ele ficar tranquilo porque ele também é assim, uma existência abominável. Abyss levanta sua espada na direção do Prota e diz que ambos têm motivos fortes para estarem na escola Houston e que ele fará de tudo para cumprir os seus. Mesh fica na posição de luta e pergunta ao Abyss: você por acaso pensa que vai me vencer? Eu vou deixá-lo em frangalhos. As lutas entre as casas Adler e Lang começaram a tomar proporções alarmantes. Qual é a casa que vai levar a vitória para casa? Lance Crowen mede forças com Whirce Madil. Dot Barrett e Finn Ames duelam contra Love Cute e Milo Genius. E o nosso cogumelo luta contra o poderoso Abyss Razor. Quem irá vencer? E assim termina o 8º episódio. O episódio número 9 começa com a luta entre Lance Crowen e Whirce Madil. O camarada da casa Lang diz que esperava que seu adversário fosse o cabeça de cogumelo. Entretanto, ele diz ao Lance: se você for um fracote, vai pagar caro por isso. Pode ficar tranquilo, Whirce. O Lance não é um fracote não, isso eu te garanto. A batalha começa com Lance lançando o primeiro ataque de gravidade, acertando em cheio no Whirce. Mas aquele ataque não surtiu efeito no Whirce Madil porque seu corpo se transformou em lama. De seguida, Whirce fez clones de lama que foram para cima do Lance com tudo, mas Lance destruiu todos eles com a sua magia de gravidade. E mais uma vez, aquilo não surtiu efeito nenhum no homem da casa Lang. Então ele ativa sua magia e prende os pés do Lance, e de seguida ele lança algumas bolas de lama que aparentemente não são grande coisa, mas elas são fortes o suficiente para deixar algumas rachaduras na parede. Esse ataque do Whirce acertou em cheio no Lance. No meio da luta, Whirce diz que Lance tem talento e que gostaria que ele entrasse na magia Loops para torná-lo seu subordinado. Ele continua dizendo que, embora ele seja talentoso, Lance não se destaca por andar com idiotas da casa Adler. Na casa Lang, todos nós somos talentosos e, além disso, temos educação de qualidade e poções mágicas de primeira que nos permitem aperfeiçoar nossa magia, disse Whirce. Lance respira fundo e diz que a sua motivação não é tão superficial e que ela não é influenciada pelo ambiente em que ele se encontra. Ele conclui dizendo que Whirce é uma pessoa de segunda categoria. Então Lance faz um ataque com a sua magia de gravidade, mas desta vez para a parede lateral. Whirce diz: não adianta você fazer isso porque coloquei amortecedores no chão e em todas as paredes para ir contra a sua magia de gravidade. Mas nesse momento Lance joga os escombros do ataque anterior na direção do Whirce e ele sai da parede surpreso por Lance ter descoberto o truque da sua magia. Whirce fica furioso e não aceita o fato de ser subestimado por um pirata
terrado inferior da casa Adler feito Lance. Então ele tira um frasco que continha um concentrado de magia roubada de outros magos que eles capturaram e transformaram em bonecos. Após tomar esse líquido, Wirtz ativou a magia de nível 2 que eles chamam de Second. A magia Second ou magia de nível 2 é uma magia de muitíssimo alto nível exclusiva somente para alguns magos da linha dupla. Com a Second, Wirtz invocou um super touro gigante com uma aura assustadora e sedento de sangue. Wirtz diz ao Lance que aquele poder é inalcançável porque é somente para pessoas de valor como ele. Mesmo com aquele escândalo todo, Wirtz e seu monstro só conseguiram fazer apenas um ataque que o Lance desviou com muita facilidade. Lance dá uma risadinha e diz: "Você chamou eles de fracos e idiotas? O único que pode chamá-los assim sou eu e apenas eu." Após isso, Lance também ativa sua magia de nível 2 que ele chama de Gravioli Second. Essa magia fez aparecer pilares gigantes por volta do Wirtz e seu touro gigante. Esses pilares exercem uma força gravitacional enorme, prendendo e puxando o alvo para todos os lados para no final desintegrá-lo. Bem, assim aconteceu e game over para o cara da casa Lang. Vitória esmagadora do Lance Krauen. Wirtz não queria acreditar que a sua magia mais forte havia perdido para um cara como Lance. Então isso significa que ainda não tenho valor, disse o Wirtz Madel. Apesar das diferenças entre os dois, a batalha terminou de um jeito amigável e um pouco sentimental. Lance disse ao Wirtz que não concordava com a sua forma de pensar, mas respeita-o pelo seu esforço. O cenário muda para essa batalha entre esses dois monstros. Mesh faz um chute forte no ar e o Abyss defende com a sua espada, mas ele é empurrado para trás pela força que o chute trazia. Abyss contra-ataca com golpes supersônicos e faz vários cortes no Mesh. Abyss pergunta ao Prota se ele já percebeu a diferença de poder gritante entre eles. Logo em seguida, o Abyss mostra ao Prota uma imagem da sua amiga Lemon presa em um artefato que suga a magia de um mago até se exaurir. Ele avisa ao Mesh que isso poderá acontecer em 30 minutos caso o Prota não consiga chegar a tempo para salvá-la. Mesh fica incomodado e diz: "Se isso realmente for verdade, eu vou quebrar essa sua máscara." Então o Abyss diz ao Prota para ele mostrar tudo que ele consegue fazer. Logo em seguida, Abyss vai com tudo para cima do Prota usando ataques mega rápidos consecutivos e cortando o Prota sem parar. Os ataques eram tão rápidos que o Mesh mal conseguia se proteger deles. O Mascarado finaliza o seu ataque monstruoso furando o abdômen do Prota com a sua espada. Quando ele tenta tirar a sua espada, ele desconsegue porque o Prota havia prendido a mesma contraindo os seus músculos. Mesh diz ao Abyss: "Meus músculos são fortes, eu finalmente te peguei." Então Mesh aproveita essa rara oportunidade para destruir a máscara do Abyss, que cai em pedaços no chão. Mesh fica assustado ao ver o olho do seu adversário e pergunta se era conjuntivite. Abyss responde que aquele olho lhe trouxe vários problemas na vida, por ele ser capaz de impedir os magos de usar magia temporariamente. Então Mesh se sente na obrigação de pedir desculpas ao Abyss por ele não ser afetado pelo poder do seu olho. Abyss diz que está tudo bem e que o Prota não precisa se desculpar. Ele continua dizendo que por conta daquele olho ele é visto como o inimigo natural dos magos e as pessoas sempre o evitam por medo, inclusive os seus pais. Após explicar sobre o seu olho, Abyss ativa sua magia nível 2, criando uma bolha gigante, deixando os dois dentro dela. Dentro dessa bolha, os movimentos de qualquer pessoa ficam muito lentos e, em contrapartida, os movimentos do Abyss são muito acelerados. Por conta dessa importunidade, Mesh recebeu vários golpes sem perceber de onde eles estavam vindo. Mas o Abyss cometeu o erro de falar e Mesh percebeu a sua localização, e quando o Abyss ia dar o golpe de misericórdia, Mesh usou a sua mão para bater o chão com muita força, bloqueando dessa forma o ataque do seu adversário. Com essa pequena brecha, Mesh aproveitou para quebrar a espada do Abyss. O camarada percebeu que a situação havia mudado e decidiu que ia recuar para se recompor, mas o Prota não deixou. Mesh pisou forte no pé do Abyss para ele não fugir e encheu ele de porrada que o fez voar até furar a sua barreira, caindo fora dela. A partir daí, o Prota começou
começou com uma série de ataques consecutivos para cima do adversário. Quando isso aconteceu, Abyss percebeu que não iria mais vencer porque o Mesh estava em outro patamar. Mesmo assim, o Abyss tentou reagir, mas o Prota novamente encheu o homem de porrada até não conseguir mover um dedo sequer. Mas como em tantas outras lutas do nosso Prota, esse combate também terminou de forma amigável e muito sentimental. Após ser derrotado, Abyss diz ao Prota que sempre se pergunta como seriam as coisas se ele tivesse nascido como uma pessoa normal. Ele conta que os seus pais o odiavam e em certo momento chegaram ao ponto de quererem matá-lo. Foi quando ele percebeu que não deveria ter nascido. Abyss continua dizendo que quando o Mestre Abel o convidou para servi-lo, a sua existência ganhou algum propósito, mesmo que seja para ser uma ferramenta. Abyss diz que isso era suficiente para seguir vivendo. Mesh diz que não é capaz de entender o que o Abyss passou, mas se ele quiser podem ser amigos. Abyss dá uma risada e diz: isso não seria possível porque ainda que você seja meu amigo, no futuro a tua expressão sobre mim vai mudar por causa desse olho. Abyss aproveita essa oportunidade para aconselhar o Prota a não seguir adiante e enfrentar o seu Mestre Abel porque ele é bastante forte. Mesh recusa e diz que precisa arrebentar a cara dele. O Prota conclui dizendo: apesar de você ter esse olho, eu jamais mudaria minha expressão em relação a você no futuro porque eu fui criado assim pelo meu pai e também porque seu olho não funciona em mim. Um dia nós dois comeremos profiterol juntos. Abyss ficou chocado com as palavras cheias de convicção do Mesh e diz que o Prota é um rapaz muito interessante. Bom, aqui também a luta chega ao fim e game over para o Abyss Razor, o segundo homem mais forte da magia Loops. Vitória para o Mesh Barnedad e para Casa Adler. E assim termina o episódio número 9. O episódio 10 começa com o visionário divino Rainy Amis entrando em ação pela primeira vez. Ele recebeu uma ordem do diretor Wahlberg para fazer uma inspeção no subsolo da escola. Chegado lá, Rainy Amis encontra a mesma porta que o Quarteto Fantástico destruiu antes e para abri-la ele usou a mesma magia que o Lance usou. A cena corta para este cenário que vai acontecer o combate entre os magos das casas Adler e Lang. Antes da luta começar, Milo Genius decide sair do campo de batalha, deixando a Love Cute para cuidar dos dois. Com essa atitude, aquele camarada estava completamente subestimando o Dot e o Finn. Mas tenho certeza que é por causa do Finn que fica choramingando de um canto para o outro. Após Milo vazar da arena, Love pergunta ao Dot se ele gosta dela. Aliás, ela obrigou indiretamente o Dot a chamá-la de fofa, bonita e de tudo quanto é belo para ela se sentir valorizada ou coisa do tipo. Mas o Dot perguntou ao Finn como isso seria possível para duas pessoas que acabaram de se conhecer. Então ele responde que não pode gostar dela porque gosta da princesa Lemonzinha. Esse Dot está muito iludido mesmo. Será que ainda não percebeu que a Lemonzinha é caidinha pelo Prota? Ela ama o Prota, ela venera o Mesh, ela morre pelo Mesh. Ela te ofereceu um amuleto em formato de profiterol para o Prota. Enfim, Dot pede desculpas por não poder gostar daquela menina. Então a Love fica muito brava e diz que ela é muito linda e que não pode ser rejeitada porque ela é uma princesa de nascença. Homens que não respeitam isso ela vai matar sem hesitar. Então ela ativa sua magia e manda um ataque na direção dos dois, mas o Dot repele o ataque com a sua magia de explosões. Dot decide contra-atacar lançando bolas de fogo na direção da Love. Essas bolas explodem à frente da Love, criando uma cortina de fumaça. Dot aproveitou essa oportunidade para pegar a varinha mágica da Love, mas ela percebeu antes que ele conseguisse pegar e prendeu o Dot dentro do seu tornado. Enquanto prendia o seu adversário dentro do tornado, a Love avisa ao Dot e Finn que o Milo tem um poder de petrificação e que dentro de 30 minutos o Mesh virará uma estátua de pedra. Ela diz que para eles conseguirem impedir que isso aconteça, precisam derrotá-la primeiro e avançar para o Milo. Mas ela diz que isso jamais aconteceria porque eles são muito fracos e patéticos. A Love caminha até o Finn para acabar com a sua raça, mas nesse momento Dot consegue dissipar a magia de tornado da sua adversária, deixando ela assustada. Dot, todo sério, diz: "Não ferra com meu parça.
ou eu acabo contigo. Love Cute fica toda pistola e diz para Dot não resistir porque já estava todo ferrado e logo em seguida ela lança um ataque, mas Dot consegue neutralizar com muita facilidade. A Love Cute fica paralisada ao ver que o Dot já não era o mesmo cara de antes. Ele tinha uma cruz na testa e o nível do seu poder mágico havia aumentado ridiculamente. Essa cruz que saiu na testa do Dot é chamada de Ira Cruz. Ela aparece quando as emoções de quem a possui aumentam além de um determinado limite e liberam o poder de uma raça de demônios bélicos. Dot se prepara para atacar e diz que não perdoa pessoas que tiram onda dos seus amigos. Logo em seguida, ele ataca Love com uma super magia tenebrosa que fez aparecer dezenas de bolas de fogo. Mas para sorte da Love Cute, Dot não curte machucar mulheres e decidiu poupá-la dizendo para ela se mandar dali. Ela chora e agradece ao Dot por poupá-la. Mas nesse momento aparece o Milo com um ataque surpresa atrás do Finn, mas Dot chega a tempo de salvar o seu querido amigo. Cara, será que esse Finn não tem nenhum talento? Faça alguma coisa, rapaz. Dot estava desesperado porque no seu estado atual não conseguiria lidar com o quarto canino da magia Loops. O Milo fica pistola com a Love por não ter conseguido acabar com aqueles magos de linha única. Então ele decide mostrar a sua parceira como se faz, mandando ataques para cima dos dois. Mas nesse momento, uma espada amarela enorme atinge o Milo, jogando-o para bem longe. Todos ficam assustados com o ocorrido. Milo, no chão todo ferrado, se pergunta como foi derrotado assim facilmente. E o mais importante, quem o derrotou? Quando ele levanta a cabeça, ele percebe que é o talentosíssimo visionário divino Rainy Amis. Agora você está ferrado, Milo. Em seu pensamento, Milo dizia que Rainy Amis é um aluno de linha dupla como ele, por isso não devia temê-lo. Então ele decide atacá-lo por trás, mas Rainy Amis acaba com ele sem fazer o mínimo esforço. Logo em seguida, Rainy Amis manda um pequeno ataque com dezenas de espadas para cima do Milo e ele fica todo acabado. Percebendo que não pode vencer, Milo começa a pedir perdão ao Rainy por ter desobedecido às suas regras. Mas o visionário divino não quis saber de desculpas e meteu porrada num camarada dizendo que pessoas como ele precisam ser ensinadas na base da dor para que não voltem a cometer os mesmos erros. Ao ver que seu parceiro estava sendo esmagado, a Love Cute tira o seu manto da casa Lang e diz que agora faz parte da casa Adler. Essa parte me fez rir bastante. Essa mina é uma figuraça. O outro que ficou abalado com as atitudes do Rainy foi o Dot, que perguntou se realmente ele era um deles, mesmo sendo da mesma casa. Enquanto ele ensinava o Milo com uma porrada infinita, Rainy pergunta ao seu irmão Finn e ao Dot o que eles fazem naquele lugar, e logo em seguida diz para eles saírem porque tinha algumas coisas a tratar com o Milo. Voltando um tempinho para o passado, vemos o visionário divino Rainy Amis vagando pela escola. Ele procurava os espiões da Inocente Zero que estavam escondidos na escola. Mas de repente ele vê o Mesh Barney se aproximando atrás dele. Rainy Amis diz ao prota que precisa avaliá-lo para confirmar a sua identidade como aluno da Easton. Para isso, Rainy invoca uma aranha que avalia e identifica a magia dos alunos. Enquanto a aranha avaliava, Rainy Amis decide testar o prota com apenas uma espada da sua gigantesca magia. Mas consegue travar aquela espada com apenas 2 dedos, mas ele é arrastado para trás com a força que aquela espada trazia. Nesse momento, a aranha fica assustada ao perceber que o nível de magia do Mesh é de 0. Então o Rainy ativa 3% da sua magia e lança aquelas espadas contra o prota, mas ele consegue esquivar e para zoar usou as mesmas como cadeira. Mais um ataque de 10% foi lançado, mas o prota usou uma das espadas do Rainy Amis para se defender. Foi nesse momento que o Rainy Amis percebeu que aquele rapaz é o Mesh Barney, o aluno que não usa magia de quem o velho comentou com ele antes. Então Rainy Amis pede desculpas ao prota pela sua grosseria de antes e oferece para ele um lenço mágico que cura machucados. Rainy pergunta ao prota se ele está indo ter com a Belle e o prota responde que sim. Então Rainy Amis aproveita a aconselhar o Mesh para ter bastante cuidado porque o Abel é muito forte e ele é o principal candidato a se tornar o visionário divino este ano. Rainy Amis conclui dizendo ao prota que se ele quiser virar um visionário
visionário divino, ele precisa mostrar a todo mundo que é superior a quem usa magia. Aparentemente, antes de encontrar o Mesh, o Rainy Ames teve um papo com o diretor Wahlberg, que lhe falou da existência de um aluno muito interessante que não usa magia. Esse garoto prioriza seus amigos antes dos seus objetivos. E além disso, parece que ele salvou seu irmão, disse o velho Wahlberg. E para quem ainda não sacou, Finn Ames e Rainy Ames são irmãos. Depois da conversa com o visionário Rainy Ames, Mesh chega na porta da casa Lang. Ele se pergunta se a porta é de puxar ou empurrar, mas ele acaba descobrindo que é de empurrar. Só que nesse momento ele lembra da Lemon e então decide entrar chutando a porta. Abel, todo calmo, pergunta se ele precisa quebrar a porta toda vez que entra em algum lugar. Mesh responde que até pensou em empurrar, mas infelizmente acabou nisso. E assim termina o 10º episódio. Sejam bem-vindos ao penúltimo episódio de Meshley. Abel fica surpreso ao ver que o Prota havia conseguido derrotar o seu subordinado mais forte, Abyss Razor. Abel diz que nunca pensou que alguém seria capaz de ir contra as habilidades do olho poderoso do Abyss, além do Rainy Ames. Enquanto os dois trocavam palavras, Abel diz ao Prota que odeia pessoas que não conseguem usar magia e também as pessoas que as protegem. Quando ele virar um visionário divino, vai colocar um fim nesse mundo defeituoso. Com o discurso do Abel, Mesh percebe que tanto ele quanto a todos que o protegem correrão perigo caso Abel vire um visionário divino. Então ele diz que Abel é perigoso e por isso não podem virar amigos. Os dois percebem que os seus ideais não convergem e começam um combate final para resolverem as diferenças. Abel toma a iniciativa e manda bonecos cheios de veneno para cima do Mesh, mas o Prota se esquiva facilmente e nesse processo ele acaba destruindo a cabeça de um deles. Enquanto eles lutam, aparece a Love Cute toda feliz, mas do nada ela percebe que o seu mestre Abel e o cabeça de cogumelo estão travando uma batalha de titãs. Os bonecos começam a correr na direção do Prota, então ele leva a cabeça do boneco de antes e fica na posição de alguém que está para jogar boliche. Logo em seguida ele lança aquela cabeça numa velocidade incrível, derrubando aqueles bonecos de ácido numa só tacada. E ficou a impressão de que o Prota estava realmente jogando boliche. Com toda aquela luta intensa, a Love Cute, que estava assistindo de longe, ela ficou com medo e achou melhor ela sair daquele lugar. Mas adivinhem só, ela não saiu. Ninguém sairia. A curiosidade falou mais alto. Após destruir aqueles bonecos nojentos, o Prota pergunta onde está a sua querida Lemonzinha. Abel responde: não sei de quem você está a falar, só sei que estou recebendo a magia de todos os alunos que transformei em boneco. Abel manda mais alguns bonecos para cima do Prota, mas ele devolve-os ao dono com uma boa surra. Abel fica espantado dizendo que o Prota havia ficado forte. Mesh pergunta ao boss que se ele vencer, Abel vai trazer de volta seus amigos. Abel, sem hesitar, diz que sim, isso faz sentido. A partir desse momento, a batalha fica um pouco mais séria. Logo em seguida, Abel tira o Finn Ames, mas transformado em boneco, para lutar contra o Prota. O boss fez o Finn atacar o Prota sem parar, mas com medo de machucar o seu amigo, Mesh não revidou. Ele precisou aguentar apanhar até as armas do Finn ficarem quebradas e inúteis. Mesh ficou pistola ao ver que seu amigo estava sendo manipulado daquele jeito. Então ele tira a moeda de ouro que o Abel tanto queria. Mesh fingiu querer entregá-la ao Abel e logo em seguida se render, mas o que ele pretendia era cortar os fios que o Abel usava para controlar o seu amigo Finn. Finn caiu no chão, a magia se exauriu e o Finn voltou ao normal, mas continuou caído no chão inconsciente. Abel diz ao Prota que cansou de ficar brincando com ele, então ele tenta controlar o Prota com os seus fios, mas ele com muita força reage e vai com tudo para cima do Abel, metendo uma joelhada na sua cara. Naquele mesmo instante, o Abel ativa uma magia esquisita que faz o Prota virar um boneco. Ele diz ao Prota que ele realmente é impressionante por tê-lo obrigado a usar aquela magia. Então o boss se aproxima do Prota para levar a sua moeda de ouro, mas ele encontra um profiterol. Ele fica assustado, se perguntando como alguém colocaria um profiterol em um lugar desses.
deles. Nesse momento, ele leva um soco do Mesh bem no queixo. Abel fica abismado, se perguntando como ele conseguiu se desfazer da magia. Depois de tanto pensar até ficar careca, ele descobre que o Prota tem uma reação involuntária quando tentam pegar o seu profiterol. Quem diria que o Prota seria salvo por um profiterol? Tudo é possível quando o assunto é Mesh. Abel mais uma vez fica impressionado com o nosso Prota, mas dessa vez ele decide usar a magia mais forte, que é magia de nível 2, a Second. Abel ativa a magia e aparece um bicho gigante e tenebroso. Ele diz ao Prota que esse bicho transforma todos em bonecos num raio de 100 metros. Ao escutar isso, a Love Cute fica desesperada porque ela também seria vítima dessa magia do seu mestre. Abel continua falando que os fios que esse boneco usa para pegar as suas vítimas são invisíveis para o olho humano, por isso é impossível escapar. Logo em seguida, aquele bicho começa o seu ataque soltando uma quantidade absurda daqueles fios numa velocidade surreal. Enquanto isso, Abel continuava filosofando, mas no meio do seu discurso, ele vê que Mesh meteu uma porrada no seu bichinho de estimação. O cara nem percebeu como isso aconteceu porque ainda estava filosofando. Esse Abel se acha o maior filósofo. Bem, se deu mal. Abel pergunta ao Prota como ele conseguiu impedir a transformação. Mesh responde que tudo o que fez foi romper os fios. Vocês sabem como é o Prota? Ele fez alguma batota aí e assim conseguiu impedir a transformação. Abel e Love Cute ficam chocados, se perguntando se o Prota era mesmo um ser humano. Esses senhores ainda não viram nada. Esse Mesh ainda vai surpreendê-los. Abel não aceita o fato de estar a perder para Mesh e tenta reagir gritando o nome do Prota. Mas Mesh pulveriza aquele bicho com um super soco, deixando o Abel sem forças. Para dar um fim na luta, o cogumelo pega o Abel e joga-o contra o chão. Com esse golpe no estilo Zangief, o Prota coloca um game over no Abel. Vitória esmagadora no Mesh. Após aquele golpe, Abel assume que perdeu e diz que vai liberar todos aqueles que ele transformou em bonecos. Algum momento depois, os amigos do Mesh, excepto o Lance, estavam todos juntos novamente e todos agradecem ao Mesh por salvá-los. Bem, a partir daí aconteceu um monte de palhaçada que eu não vou narrar aqui. Mas vejam como a cara do Dot ficou. Isso eu não podia deixar escapar. A cena muda para este cenário onde vemos esse intruso da Inocente Zero disfarçado e assumindo a forma do Lance. Quando perguntado pelo visionário divino Rainy Ames o que ele faz aqui na escola Houston, ele responde que está à procura de uma coisa que está nesta escola. Ele diz que pediu ao Abel para procurar, mas ele não encontrou nada, por isso vai ter que dar um fim nele. O visionário divino Rainy Ames ataca, mas ele é parado por esse outro camarada da Inocente Zero chamado John Pierre. Então aquele outro camarada vai atrás do Abel para dar um fim nele, uma vez que já não era mais útil para ele. Rainy Ames fica preocupado com os outros alunos porque eles não seriam capazes de lidar com a Inocente Zero. E assim termina o 11º episódio. Finalmente chegamos ao último episódio da primeira temporada desse anime incrível que é Meshly. Mesh e seus amigos ainda estavam comemorando a vitória sobre o boss Abel. Nesse momento o boss fica impressionado com a força de vontade que os caras têm de fazer aquelas palhaçadas mesmo depois do combate. Momentos depois, Mesh pede uma pausa para ir ao banheiro. Enquanto ele sai, esse camarada da Inocente Zero chamado Cell War atravessa a parede e entra naquele lugar sem pedir licença. Os amigos do Mesh estavam no caminho dele, então o camarada jogou-os para bem longe sem precisar tocá-los e foi em direção ao Abel. Dot até tentou se fazer de homem, mas quando ia gritar, ele sentiu um poder assustador vindo daquele camarada. Então ele ficou na sua meio que traumatizado. Quando Cellwar estava torturando o Abel por ele não ter cumprido seu papel com sucesso, Mesh chega com um monte de profiteroles para comemorar com os seus amigos. Todos ficam impressionados com a falta de noção do Prota, mas logo em seguida ele percebe que naquele lugar há um climão esquisito rolando. Mesh sem querer joga os profiteroles na direção do Cellwar e alguns chegam a atingi-lo na cabeça. Mesh não ligou para isso e pede ao camarada para que devolva os profiteroles que estavam em sua cabeça porque ele queria comê-los. Esse Prota é simplesmente sensacional. Os amigos dele todos preocupados e assustados, mas o cara tá nem aí.
aí. Sailor joga os profiteroles no chão e Mesh fica triste por isso. Algum tempo depois, Sailor sente uma forte dor de cabeça que ele chamou de ressonância. Foi a partir desse momento que ele percebeu que Mesh era a pessoa que eles estavam procurando esse tempo todo. Ele ignora o Mesh e decide primeiro acabar com Abel. Ele lança um ataque poderoso na direção do Abel, mas Abyss e Mesh impediram com que isso acontecesse. Abyss usou a sua super velocidade para se sacrificar no lugar do Abel. Já o Mesh jogou uma pedra que foi bater no ombro do Sailor, desviando a trajetória do ataque para não acertar o ponto vital do Abyss. Percebendo que o Abyss estava muito ferido, Mesh aproxima e lhe oferece o lenço mágico que recebeu do visionário divino Rainy Ames. Mesh levanta e diz que vai acabar com a raça daquele camarada. Com isso, um novo combate começa. Nos momentos iniciais, até que Mesh conseguiu tancar os ataques do Sailor, mas depois foi ficando cada vez mais difícil porque aquelas pedras não paravam de vir. Os amigos do Prota ficaram preocupados com seu general, mas tinham bastante medo de se envolver porque iriam de arrasta. Adivinhem só quem foi ajudar o Prota? Isso mesmo, o Abel foi ajudar o Prota no momento crucial quando alguns dos ataques da Inocente Zero parecia que iam acertar o Prota. Ao perceber isso, Sailor pergunta ao Abel o que ele pensa que está fazendo. Abel responde filosofando. Os fortes roubarem tudo dos fracos é um direito incontestável. Além disso, é um direito incontestável os fracos se oporem aos fortes. Aqui e agora, vou confirmar com as minhas próprias mãos o que é certo. Logo em seguida rola uma pancadaria monstruosa, mas os bonecos do Abel ficam todos destruídos. A distração do Abel foi suficiente para dar uma brecha ao Prota para aparecer do nada e dar uma surra naquele camarada quebrando a sua pele dura. Sailor fica impressionado e diz que Mesh é a primeira pessoa a quebrar a sua pele dura. Em seguida, ele pergunta ao Prota que tipo de magia ele usa. Mesh pensa um pouco e responde: a magia que eu uso chama-se Power. Power? Todo mundo fica em choque se perguntando que tipo de magia é essa. Percebendo que Mesh não ia falar a verdade, Sailor tira de sei lá onde um espelho de reflexão mágica para descobrir o tipo e o nível de magia do Mesh. Sobre aquele espelho, todo mago que usa magia contra aquele espelho, a magia volta-se contra o seu usuário na mesma proporção. Os amigos do Mesh imploravam para ele não reagir porque ia se dar muito mal, mas como o Prota não usa magia, soltou um baita chute quebrando o espelho. Foi nesse exato momento que os amigos do Mesh perceberam que Mesh nunca usou magia. Mas como isso é possível? Então quer dizer que todas as vezes que ele lutou foi na base do corpo mesmo? Não é possível, isso é fantasia. Assim falaram os amigos do Mesh que não queriam acreditar. Logo em seguida, Sailor recebe um tipo de sinal em sua mão e decide ir embora, mas prometendo voltar para buscar o Prota. Nesses momentos finais, o boss Abel agradece ao Mesh por tudo e leva o seu querido subordinado Abel para a enfermaria. Os amigos do Mesh ficam preocupados com a situação do Prota porque se os professores descobrirem, ele será expulso da escola. Mas o estrago não terminaria por aí não. Todos os colegas do Mesh também dançariam junto com ele se a escola descobrisse a verdade. Então eles combinam de manter segredo até onde der. Mas um dos alunos que haviam sido transformados em bonecos por Abel escutou tudo e promete dedurar o Mesh e seu grupinho de gênios. E agora, Mesh? Como será que você vai se safar dessa? E assim termina o último episódio da primeira temporada de Meshle. Meus queridos amigos, muito obrigado pela vossa audiência, pelo suporte nos likes e nos comentários. Em breve trarei o resumo da segunda temporada. Eu fico por aqui, aquele abraço, fui!